É unanimidade entre os médicos a orientação aos pacientes para a prática de atividade física de forma regular. Afinal, manter-se em movimento é primordial para ter uma boa qualidade de vida e equilíbrio da saúde física e mental. Mas isso deve ser feito de forma correta, com acompanhamento de especialistas para não se expor a riscos desnecessários. Na pandemia, e até mesmo antes dela, muitos indivíduos passaram a praticar exercícios em casa, por conta própria, e colocando a saúde em risco. Confira a matéria. Esse cenário resulta, em grande parte, da facilidade de acesso a informações e treinamentos ofertados pela internet de forma gratuita. Você vê a todo momento, né? Treinadores de Instagram, de internet, dando receitas mirabolantes, enfim, o básico funciona. Então, assim, procure um profissional devidamente habilitado pelo CREF, né? Escolha a modalidade que você mais tem afinidade, porque não adianta você chegar, por exemplo, na academia e falar assim, professor, eu odeio musculação. Então já está começando errado aí. Então você tem que procurar uma atividade física que você sinta prazer, né? Mesmo assim, no início não é fácil, né, você começar a botar uma rotina de treinos, mas não existe mágica. Mas o que a maioria das pessoas não sabe é que há riscos ocultos, já que não há um tratamento individualizado. Esse é o ponto mais importante nesse contexto. O grande risco em relação à atividade física, que promove realmente muita saúde, muito bem-estar e benefícios estéticos, é a pessoa procurar o benefício a qualquer custo. Resultados milagrosos no espaço curto de tempo, sem orientação adequada. Quem mais sofre com os exercícios físicos sem orientação é o próprio corpo. Movimentos errados podem vir causar uma lesão, que por muitas vezes é confundida com dores musculares. Dor muscular é quando você tem uma dor no músculo durante determinada ação desse músculo, mas não tem ruptura de fibras musculares. Você sente, refere a dor, mas você consegue executar as funções do movimento. Entendeu? Isso é muito comum numa evolução de carga de treinamento ou pós o esporte. O músculo fadigado, usado durante a ação esportiva, ele pode gerar uma dor muscular. A lesão muscular já é diferente. Você tem ruptura das fibras musculares, de uma parte importante dessas fibras musculares. E tem graus de lesão. Existe grau 1, grau 2 e grau 3. Entre grau 1 e grau 2, uma boa fisioterapia, um bom processo de reabilitação, você volta com segurança ao esporte. O grau 3 já é cirúrgico, você rompeu demais as fibras. Quando você tem uma lesão no músculo, ruptura de fibra muscular de forma importante, o músculo fica incapaz de executar o movimento. Você vai tentar fazer o movimento e o movimento não vai acontecer. A soma de todos esses fatores podem causar, além das lesões musculares, até condições mais graves, como problemas cardíacos e pressão arterial. A princípio, uma avaliação que a gente chama de avaliação pré-participação. É uma avaliação, é um screening, é um rastreio cardiológico, onde a gente avalia os principais aspectos relacionados com a saúde cardiovascular. Então a gente avalia, induz o paciente a um esforço físico e avalia qual que é a repercussão do coração, da pressão e de sintomas. Um outro fator importante que deve ser observado é sobre a dieta e o uso de suplementos sem orientação. Dentre os vários tipos de suplementação, a mais nociva a curto prazo é a termogênica. Hoje em dia existe uma gama enorme de suplementos que prometem emagrecimento, hipertrofia, existem muitas coisas, né? Algumas delas não têm um respaldo dentro da ciência ainda muito forte, né? São algumas substâncias que estão em fase de estudos ainda, mas a indústria começa a vender porque, afinal das contas, tem um efeito terapêutico. E quando a gente avalia o risco, a gente precisa dessa segurança da literatura, né? E hoje em dia a gente percebe principalmente o uso abusivo. Então os suplementos têm indicações, têm efeitos positivos, melhora resultados, mas tem que ser feito de uma forma ética, de uma forma cautelosa. Bom, se exercitar é importante, mas claro, tudo com muita responsabilidade.